Oi, eu sou a Clara e bem-vindo ao serviço de representação. Inclusive, o serviço de representação queria agradecer muito a vocês porque a gente atingiu a meta de 1000 visualizações esse mês e isso só foi possível com a ajuda de vocês que pararam para assistir nossos vídeos mesmo eles sendo longos. Um garoto mágico, um trio de super-heroínas de outro mundo, alienígenas tentando invadir a Terra e uma garota super comum no meio disso tudo. É assim que eu apresento pra vocês as Crystal Gems, as heroínas do vídeo de hoje, que depois de salvar o mundo saem pra comer uma pizza. A gente sabe que o protagonista de Steven Universo é o próprio Steven, só que como nesse canal a gente analisa as representações femininas dentro da mídia, a gente tinha que analisar essas figuras maternas e fraternas que são as Crystal Gems pro Steven. Elas são um grupo de alienígenas que vêm de outro mundo e que cuidam do garoto, ensinam, educam e fazem todo tipo de trabalho que qualquer família normal faria, só que no caso elas são 3 em vez de uma mãe só. As Crystal Gems são compostas pela Pérola, pela Garnet e pela Ametista, ou Pearl, Garnet e Amethyst, se você estiver assistindo no original, que é o inglês. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a melhor amiga do Steven, que é a Connie, que é uma personagem feminina que também, apesar de secundária, ela tem uma importância muito grande dentro da história do Steven. Todos os arcos de amadurecimento do Steven acabam envolvendo a Connie em algum momento, então a gente precisa falar dela aqui. Agora, sobre a mãe do Steven, eu preferi não falar sobre ela agora nesse vídeo, porque na primeira temporada a gente sabe pouquíssimo sobre ela. Todas as vezes que a gente sabe alguma coisa dela, é pela ótica de outra pessoa. A gente só tem um episódio onde a gente vê a Rose sendo a própria Rose, sem alguém contar pra gente sobre ela. Então é meio difícil analisar um conceito contado por outras pessoas que amavam aquela pessoa e que de maneira alguma vão contar coisas ruins ou que vão contar as partes não boas dessa história dela. Então é por isso que eu decidi não falar sobre a Rose aqui, apesar de eu ainda achar ela uma das melhores mães da ficção científica da última década. Ok? Preciso inclusive acrescentar que aqui nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre elas na primeira temporada. Por quê? Eu não quero dar spoiler sobre a história. Foi bem difícil escrever esse roteiro, pra falar a verdade, porque tem muita coisa da segunda, da terceira e agora a quarta temporada estão muito ligadas com esse começo de história. Você precisa prestar muita atenção agora nesse começo da história para poder entender as coisas lá no futuro. Mas eu vou me manter aqui nessa primeira temporada, que é para apresentar o desenho para vocês e para tentar criar em vocês a vontade de assistir Steven Universe. As Crystal Gems ficam responsáveis pela criação do Steven depois que o Greg, o pai dele, afirma que não tem mais nada para ensinar pro filho, porque o Steven aprende as coisas muito rápido. Aí eles constroem uma casinha na frente do templo onde as Gems habitam e é onde o Steven vai morar. O Steven é uma criança aparentemente normal, ou o que pode ser normal, já que ele é um híbrido de gema e ser humano, ou seja, ele é filho de uma alienígena com um ser humano. Ele tá aí nessa fase de descobrimento, ele é uma criança pré-adolescente que tá conhecendo a vida, tá começando a entender seus próprios poderes, tá começando a desenvolver seus gostos. O Greg, inclusive, o pai dele, é um cara super gente boa, super zen, super tranquilo com a vida, e que reflete muito o modo como o Steven lida com o mundo, porque ele é super extrovertido, ele não é uma criança que tem medo, ele foi criado de maneira tão livre e tão espontânea que ele acaba sendo completamente espontâneo também. Às vezes ele fala as coisas ou faz coisas sem querer, sem maldade, porque ele não sabe exatamente se ele tá fazendo o que é certo, se ele tá fazendo o que é errado. Ele também é muito confiante e ele vive acreditando que as coisas vão dar certo. Ele vive repetindo a frase, tá tudo bem, ou em inglês, it's okay. Que, pelo amor de Deus, não tá tudo bem, Steven, para! É sério, não tá tudo bem, para! Precisa a Connie chegar no episódio e falar. O desenho segue esse processo de crescimento, de amadurecimento do garoto, que é cuidado por essas gems, enquanto ele descobre o mundo ao redor e todos os poderes que ele pode ou não ter. Tá, mas quem são as Crystal Gems? Bom, elas são um grupo formado há milhares de anos, logo no começo da Terra, quando a Terra estava sendo colonizada por alienígenas, e elas foram um grupo que era contrário à colonização da Terra, e elas lutaram contra o planeta natal, ou o planeta mãe, para poder ter o domínio da Terra. As rebeldes ganharam, mas o custo foi muito grande, porque o exército dos rebeldes era gigante e acabaram sobrando só a Garnet, a Pérola e a Ametista. E a Rose. É então que essas 4 alienígenas remanescentes dessa batalha tomam para si a responsabilidade de corrigir todos os erros que foram causados durante essa guerra e que perduram até o período em que o desenho está passando. O tempo todo a gente vê as Gems saindo em missão para recolher pedras, para matar monstros e para recolher relíquias que foram deixadas por essa guerra e que são tantas que só elas, agora 3, não conseguem dar conta de tudo.
Então elas têm que fazer isso de maneira muito devagar, a passo de formiguinha, e também tentando causar o mínimo de estrago possível para os seres humanos. Mas vamos falar das Crystal Gems. A primeira delas é a Pérola, que é o que mais se aproxima de uma mãe zelosa, porque ela cuida do Steven, ela que ensina, ela que educa, ela que faz ele limpar o quarto, ela que faz ele arrumar as coisas tudo certinho. Então ela que tenta manter a ordem ali na vida do Steven da melhor maneira possível. Bastante sistemática, o desenho dá a entender que a Pérola tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, porque ela vive arrumando tudo. Existe um episódio, logo da primeira temporada, onde ela teima em colocar várias coisas de maneira simétrica em uma pilha. E ela fica morrendo de raiva quando a ametista coloca qualquer coisinha em cima, que gera uma briga e que deixa ela muito irritada. Então a gente pode ver aí já uma pequena humanização da Pérola, porque ela tem uma certa dificuldade em lidar com bagunça ou coisas que fujam do que ela considera como arrumado. A Pérola é magra, pálida, uma estatura mediana, e ela sempre está se mexendo com muita graça, com muita leveza, parecendo uma bailarina. Inclusive, o estilo dela de luta é focado nessa questão de como ela se mexe com graça, ela parece estar dançando enquanto está lutando. E isso é uma característica muito interessante dela. A Pérola é aquela pessoa que gosta de dizer eu avisei, ou então eu tava certa, que faz com que você crie uma certa antipatia por ela logo no começo do desenho, mas não é por isso que ela se torna uma personagem ruim. Na verdade, alguns episódios da metade pra frente da primeira temporada, ela é bastante humanizada, principalmente no episódio A Bainha da Rose, onde a gente vê uma Pérola emocionalmente frágil, meio desolada, meio perdida na vida, sem saber muito pra onde ir, porque a pessoa que ela mais amava na vida não existe mais, morreu, e ela não sabe mais pra onde ir, não sabe o que fazer. É impossível, nesse momento desse episódio, a gente não se identificar com ela, porque provavelmente todo mundo já passou por algo do tipo. Todo mundo já fez alguma promessa, ou já quis que alguém ficasse com a gente pra sempre, mas essa pessoa acabou indo embora ou acabou falecendo. Pra Pérola, o Steven é a única coisa na qual ela ainda pode se apegar, porque ela não tem mais nada. A pessoa que ela amava morreu, a pessoa que ela escolheu servir morreu, e ela tá sozinha ali, então Steven é tudo o que resta pra ela. Mais pra frente nas temporadas, esse lado de submissão dela é bem explicado. Só que agora, nessa temporada, a gente só vê ela como uma pessoa que teve o coração partido e que não consegue superar isso ainda. É então que a gente tem a Ametista, que é o alívio cômico dessa história, mas que também é uma pessoa extremamente inconsequente, impulsiva, barulhenta, às vezes até um pouco nojenta. Ela é aquela amiga, aquela prima, aquela pessoa que a gente gosta muito, mas que é muito irresponsável, que nunca tá ligando pro que os outros falam, que tá sempre fazendo coisa errada, mas que no fundo gosta da gente e gosta de cuidar da gente. No caso da Ametista, ela gosta de estar com o Steven e gosta de cuidar do Steven. Ela é baixinha, gorda, cabelo branco, pele roxa e um pouco encrenqueira. A Ametista é uma daquelas pessoas que não pensam muito antes de fazer alguma coisa e por isso ela acaba batendo muito de frente com a Pérola, porque as personalidades delas são muito diferentes. Enquanto a Ametista é muito caótica, a Pérola é muito arrumada, muito certinha, então elas vivem se batendo, vivem brigando porque elas não combinam muito bem juntas. Ela inclusive chega a desrespeitar algumas das regras das Crystal Gems, como a de não usar magia contra humanos, e isso acaba gerando uma certa indisposição entre o grupo inteiro. Mas no final tudo dá certo porque o Steven consegue fazer todo mundo parar de brigar, de alguma forma. Uma das coisas que a gente sabe sobre a Ametista logo nessa primeira temporada é que ela é fraca e que ela sente muito por isso. Ela se sente deslocada, uma intrusa ali dentro, chegando ao ponto de se chamar de parasita no episódio Sem Destino. Tanto que a Rose aceitou ela no grupo das Crystal Gems, afirmando que ela era perfeita, algo que virou um mantra da Ametista para quando as coisas estão ruins. Ela fica repetindo isso, de que ela é perfeita, de que a Rose achava ela perfeita e por isso, só por isso, ela já era digna de viver. É em episódios como Tigre Milionário que a gente vê como a Ametista se sente diferente das outras gemas e como o jeito como a Garnet e a Pérola tratam ela faz com que ela se sinta um empecilho, faz com que ela se sinta presa. Inclusive, ainda no episódio Sem Destino, a gente descobre que ela se odeia e que ela não sabe muito bem por que ela existe. É algo muito comum em relação a todo mundo. Só que no caso das gemas, a gente também descobre que elas não nascem como seres humanos, elas são feitas, elas brotam da terra. E cada gema é feita com um propósito específico. A Ametista não tem propósito específico, por isso ela se sente extremamente inútil, completamente fora da realidade. Por último, das Crystal Gems, temos a Garnet. Ela é meio que a voz da consciência do grupo. Fica meio implícito que ela é a pessoa mais sábia,
mas isso não impede ela de fazer besteira e de cometer erros e de ser boba às vezes. A Garnet passa a maior parte do tempo séria, concentrada, e é muito difícil ver ela fora de si. Ela é alta, ela é a mais alta de todas as Crystal Gems, tem a pele um tom de bordô, usa uns óculos bem futuristas e tem um cabelo Black Power incrível. Ela é meio que a cola e a líder das Crystal Gems, porque a Ametista e a Pérola passam muito tempo brigando, porque elas são muito diferentes. Então ela é a pessoa que tá ali pra dizer: ei, não, para de brigar e vamos resolver as coisas aqui, porque a gente tem algo maior pra fazer do que se importar com brigas no momento. E a gente sabe bem pouco sobre a personagem logo na primeira temporada. Enquanto a Pérola e a Ametista têm episódios em que focam no passado delas, a Garnet não, pelo menos até Jailbreak, ou Fuga da Prisão. Mesmo que no episódio Visão do Futuro a gente acaba descobrindo um pouquinho mais sobre ela, não é algo aprofundado, algo que você descobre de fato quem é a Garnet. Essas coisas são mais exploradas lá para a segunda, terceira temporada, e algumas pistas são dadas aí durante alguns episódios, é deixado um negocinho aqui, você tem que ser muito atento para perceber essas coisas, porque lá na frente, quando você estiver assistindo as próximas temporadas, você vai falar: eita, é verdade, não é mesmo? Isso estava lá na primeira temporada. Mas não é por isso que a gente deixa de simpatizar com ela de alguma forma, porque a Garnet também é meio fora dos eixos às vezes. No episódio O Universo da Garnet, que é uma coisa da visão do Steven, a gente vê ela muito mais brincalhona, muito mais maternal, muito mais cuidadosa, apesar de que ela continua sendo a Garnet. Steven vê a Garnet como uma pessoa mais sábia, com quem ele sempre conversa em busca de um conselho, mesmo que esses conselhos às vezes não sejam muito bons. E ela é a personagem que tem uma das minhas frases favoritas dentro do desenho inteiro, que é: amor à primeira vista não existe, amor leva tempo e amor leva trabalho. As três Crystal Gems parecem muito com as divisões da personalidade de um ser humano que são propostas pelo psicanalista Freud. Id é o impulso, a rebeldia e, de certa maneira, o caos, que a Ametista interpreta muito bem. O ego é aquele que estabelece o equilíbrio e mantém a ordem entre o superego e o id, que é algo que a Garnet faz muito bem aí dentro da história, né, impedindo que a Pérola e a Ametista se matem o tempo inteiro. Já o superego é o freio, inibindo e punindo todas as ações, que é algo que a Pérola faz o tempo inteiro. Juntando as três, elas seriam o mais próximo que a gente poderia ter de uma figura de mãe zelosa. Cada uma delas ensina alguma coisa para o Steven. Apesar da Pérola ser responsável por cuidar dele de fato, cada uma delas ensina alguma coisa diferente. Inclusive o Greg também continua ensinando o filho, mesmo não morando com ele na mesma casa. Além disso, elas podem ser lidas como pessoas de diferentes etnias. A Garnet, por exemplo, pode ser lida muito bem como uma mulher negra e que, graças a Deus, não foi estereotipada como o alívio cômico da história ou como aquela pessoa do gueto. Tanto que na dublagem original ela é dublada pela rapper Estelle, que é uma britânica, uma mulher negra maravilhosa e que faz um som, ó. Apesar da Ametista também poder ser lida como uma pessoa negra por causa dos traços dela, ou seja, ela tem a boca um pouco mais grossa, o nariz um pouco mais largo, ela acaba englobando um outro grupo que sempre fica de fora, que são as pessoas gordas. E a Pérola também não deixa de ser representativa, né? Porque ela é uma figura feminina que não tem formas ditas como femininas, ou seja, ela não tem peito, ela não tem bunda, ela é literalmente uma tábua. Mas pra frente da história a gente acaba conhecendo outras gems que podem ser lidas e interpretadas de outra forma, inclusive de maneira mais masculina ou de maneira mais neutra do que essas que a gente conhece e vê o tempo inteiro aí na história. Agora eu tenho que falar pra vocês um pouquinho sobre a Connie. A Connie, ela é uma personagem secundária, mas que ela é a melhor amiga do Steven, ela é muito importante em vários arcos de amadurecimento do garoto. Ela inclusive às vezes desempenha um papel muito mais importante que o Greg, que o próprio pai do Steven, e ela é meio que o oposto dele. Enquanto o Steven é essa criança criada com liberdade, que faz o que quer, que não tem muito problema, a Connie tem o dia inteiro programado, feito, baseado no que os pais dela acreditam ser melhor para ela. Os pais dela, a mãe é uma médica e o pai é um salvaguarda de praia, acreditam que ela tem que fazer certas coisas para ter um futuro brilhante. Ou seja, eles são aqueles pais que querem controlar cada segundo da vida do filho e não deixam o filho ser ele mesmo. A relação dela com os pais não é lá muito boa porque eles são muito controladores e acaba não tendo um diálogo aí. Então, ela acaba escondendo muitas das coisas que acontecem enquanto ela tá com o Steven dos pais, porque ela tem medo de que eles acabem reagindo de uma maneira negativa e impeçam a garota de manter a amizade com ele. Ela é uma pré-adolescente de 12 anos, de pele negra, cabelos escuros e compridos, um nariz bem grande, ela usa óculos, é nerd e muito curiosa. A Connie é o tipo de pessoa que sempre quer ouvir as histórias do Steven. Pra Connie, o Steven é aquele cara predestinado que tem um destino mágico do qual ela adoraria fazer parte, mas ela não sabe como ela pode fazer parte, não é mesmo? Porque ela é uma garota normal, ela é uma garota comum,
E ela não tem poderes especiais. Como é que uma garota assim vai fazer parte de um destino mágico, como ela mesma diz? Ela que ama literatura fantástica e que vive afirmando que esse amigo tem esse destino mágico, é uma garota bastante sem amigos e que, por conta do trabalho do pai dela, que é guarda de praia, eles precisam ficar se mudando muito. E ela nunca ficou em um lugar só tempo suficiente para criar uma amizade duradoura. E isso é bem triste, porque ela afirma que ela conhece mais sobre barcos do que sobre pessoas, logo no primeiro episódio que ela aparece. Quanto que o Steven é a magia, a Connie é a normalidade. Ela não tem nenhum poder especial, não é especial de nenhuma forma, mas ela é uma boa amiga, ela é engraçada, ela é divertida. Inclusive, ela não tá nem um pouco se importando para de vez em quando burlar as regras impostas pelos pais dela. Ela é basicamente uma garota comum, igual a milhares de outras garotas comuns, e que poderia ser sua amiga se ela existisse pessoalmente. A relação que ela tem com o Steven é basicamente de amizade, só que a gente sabe que tem um fundo ali de romance. Só que, como eles são duas crianças, eles estão descobrindo o mundo e o amor um com o outro, eu acho que eu posso dizer assim, a gente não fica querendo que eles fiquem juntos. Na verdade, a gente quer que eles tenham esse desenvolvimento sutil, tranquilo, devagar, que eles entendam o que está acontecendo. Porque eles são duas crianças, querendo ou não. E é muito significativo que a Connie não tenha poderes mágicos, porque ela ainda consegue conquistar as coisas, mesmo sem o auxílio de magia, e com a ajuda de muito esforço e muita dedicação. Steven Universe atualmente conta com 4 temporadas, sendo que a 4ª temporada está sendo lançada agora, inclusive hoje é para sair um episódio novo. E a primeira temporada é maior, tem 52 episódios, além de alguns extras que foram feitos para serem lançados na internet. A segunda temporada contém 26 episódios, a terceira contém 25 e a 7ª, que está acontecendo agora, já tem 7 episódios. E esse episódio que é para ser lançado hoje, na sexta-feira, é para ser um especial de quase meia hora, ou seja, são 2 episódios juntos. A primeira temporada é mais longa porque ela é uma exploração e uma apresentação desse universo, contendo alguns episódios bem fracos de desenvolvimento de alguns personagens secundários. É também a equipe de produção e criação do desenho entendendo o que os fãs estavam gostando, o que os fãs não estavam gostando, o que era bom e o que era ruim de focar, além de mostrar para o Cartoon Network, que é atualmente o maior distribuidor de desenhos animados do mundo, que é um canal TV a cabo fechada, que o desenho estava dando certo. Só que o mais importante disso tudo é porque o desenho foi criado por uma mulher. Rebecca Sugar é muito conhecida pelo trabalho que fez em Hora da Aventura, e isso basicamente ajudou ela a conquistar a confiança do Cartoon Network para conseguir fazer o desenho. Ela é a primeira mulher a criar conteúdo para o canal, criar desenhos para o canal, mas ela ainda precisa de muita conversa e muito diálogo com os executivos antes de fazer qualquer coisa dentro do desenho. Além disso, ela também escreve as canções, é diretora executiva da série, faz storyboard, cria design de personagem e faz praticamente muita coisa dentro da série. Eu quero ser como ela quando eu crescer. Em 2012, ela foi apontada pela revista de economia Forbes como uma das pessoas a serem observadas porque ela foi responsável pela produção de um dos melhores episódios de Hora da Aventura na época. Inclusive, esse ano, a revista Variety apontou ela como uma das novas líderes de Hollywood, que foi uma lista que eles fizeram, e inclusive a revista saiu mês passado. Durante a San Diego Comic Con desse ano, um fã questionou qual o motivo da série ter tantos personagens LGBT. A Ruby e a Sapphire, que são 2 personagens que aparecem no final da primeira temporada, já foram confirmadas como um casal lésbico pelos produtores do desenho, e outros personagens do desenho também apresentam inclinações sexuais como bissexualidade, por exemplo, a Rose. Foi então que a Rebecca Sugar saiu do armário como bissexual e ela afirmou que ela fazia isso porque quando ela era criança, ela não se reconhecia, ela não se sentia representada por personagens na televisão, e ela acredita que dá pra falar de romance entre pessoas do mesmo gênero, tanto quanto a gente fala sobre pessoas de gêneros opostos. Várias normas e regras de identidade, gênero e sexualidade são quebradas durante o desenho, inclusive conforme as temporadas vão passando, essas quebras de normas e padrões, elas ficam mais complexas e ficam mais sérias, porque a Rebecca afirma que dá sim pra falar sobre essas coisas com crianças, porque não é porque elas são crianças que elas não vão entender. O protagonista do desenho foi inspirado no irmão da Rebecca Sugar, que é o Steven, ou como ela chama, o Real Steven, que era uma criança baixinha, gordinha, de cabelo cacheado. Além disso, o desenho possui fusões, que são metáforas de relacionamento e que Rebecca só percebeu que poderiam ser metáforas depois que ela criou o conceito de uma fusão. As fusões são basicamente quando 2 ou mais gemas se unem para formar uma única forma de vida, e elas são essas metáforas para relacionamento, sendo metáfora para relacionamento abusivo, para relacionamento romântico, para relacionamento estável, para amizade. Inclusive, existe uma fusão muito específica
que é uma metáfora para a puberdade, como as crianças de repente se veem em corpos de adulto durante a adolescência com a mente ainda de criança. Além disso, Steven Universo possui diversas, inúmeras, várias referências a videogames, a séries, a livros que a gente leu quando era criança. E quando eu digo a gente, eu digo a minha geração, que também é a geração da Rebeca. A gente tem referência a Legend of Zelda, Final Fantasy, Pokémon, Sonic, a gente tem referência a animes, a mangás. É uma salada mista de referências e é muito divertido ficar procurando elas dentro do desenho. Para finalizar, eu tenho que falar para vocês que Steven Universo está sendo produzido desde 2012. Esse ano concorreu a um Emmy com o episódio The Answer, que é um episódio maravilhoso, que inclusive gerou um livro, que também é maravilhoso, tem umas ilustrações maravilhosas. Ele já tem diversos jogos e quadrinhos e várias coisas derivadas da história original. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio do serviço de apresentação de Steven Universo. Eu amo a série com todas as minhas forças. Ela está disponível no Cartoon Network, a primeira temporada está toda disponível no Netflix se você quiser assistir. Dublada, inclusive, só que ela não tem legenda em português se você quiser assistir o inglês, então... E ela me viciou na série. Me também. Eu fiz um favor para a humanidade. Por favor, conheçam o Steven Universo, deem uma chance, que eu sei que vocês vão adorar, principalmente se você gostar de ficção científica, fantasia... E mulheres chutando bunda. E um leão cor-de-rosa! Tem um fucking leão cor-de-rosa nessa história. Você vai amar essa coisa. Eu não quero uma cor de rosa pra mim. Obrigada por assistir esse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.